Amores da minha vida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Novo Digital. O episódio de hoje é muito importante, é um episódio especial pra mim, porque a gente vai falar de uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte. Mágica, né? Mágica. Qual que é o lance? Se você quer ter resultado em qualquer coisa da sua vida, você precisa ter a tua cabeça de alguma maneira programada para isso. Eu odeio esse palavreado, programada para o sucesso. Vamos retomar. Qual que é o lance? Tua cabeça, ela foi programada para fazer bosta. Essa é a real. Em geral, ela foi programada pra fazer bosta. Sabe quando você, tipo, sei lá, você era pequeno, você tava começando e você tinha uma namoradinha, eu tinha um namoradinho, não sei o que lá. E aí, do nada, você, sabe, tinha uma crise de ciúmes, ou falava uma bobeira, ou brigava, sabe? Isso é o seu cérebro fazendo merda no seu lugar. O lance é que ele continua fazendo merda pro resto da vida. E hoje eu estou com uma convidada que ela faz com que seu cérebro pare de fazer merda e comece a jogar no seu time. Sacou? É maravilhoso. E é mágico porque é uma coisa assim, ó. Então, é isso. Boa tarde, dona Micaela. Tá animada pra hoje? É muito legal, porque a gente vai falando bom dia, boa tarde, de acordo com o momento que a gente tá gravando o podcast. Foda-se que horas as pessoas estão ouvindo, não importa. Boa tarde, Marcos Dutra. Tá animada? Tô muito animada! Massa. Então, ó, hoje... Fazer mágica hoje. Estamos aqui, então, com... a Iesa, qual que é o seu sobrenome? Pierre. É um nome muito chique, velho. E sua dona, Mariângela. Pronto, já veio. Vocês já vão entender essa parte já. Meus amores, apresentem-vos. Bom, eu sou a Iesa, a primeira treinadora sistêmica focada em destrave de resultados no digital. Gente, é muito incrível essa apresentação. Eu ainda não tenho, sabe? As pessoas perguntam, se apresenta, Micaela Borges. Mas eu morria de inveja, cara. Eu morria de inveja quando eu via as pessoas assim, tipo... e aí, o que você faz? Tudum! E eu fiquei ensaiando. Não foi assim. Eu preciso do tudum também. Qual é o meu tudum? Rainha das Tratoras. Eu acho que esse não é o momento, talvez. A gente precisa de um tempinho. Vamos fazer uma sessão. Fazer uma sessão agora, então. Aqui. Vocês vão acompanhar em tempo real. Conta pra gente o que vocês fazem rapidinho, meus amores. Então, Mariângela nem se apresentou ainda. Vai, Mariângela. Eu vou me apresentar como, assim, minha experiência nova é essa coisa de estar nos bastidores, né? Porque eu sempre estive à frente das câmeras. Mas agora eu sou Mari, a dos bastidores. Minha estrategista, gente, é sobre isso. A estrategista do negócio. A gente tá perdendo, baby. O podcast, assim, já era. Baby, se apresenta. Vamos embora. Não, pera, calma, volta. Não, faça isso. Baby, se apresenta. Oi. Como é que você se apresenta? Marcos Dutra, estrategista digital, pai de 4 filhos, marido da Micaela. Tudo. Muito bom. É isso. Antes eu tinha um cabelo chamativo ainda que dava um passo, ainda agora nem isso eu tenho. Já era. Pô, mas vocês são vocês, gente. Vocês são os micos. Como assim? Micos. Lá em casa assim. Quando a gente vai falar da Mica, a gente fala amigos. Quando a gente vai falar de você, a gente fala micos. Vocês não sabiam disso? Pronto, não, estamos não revelando agora. Estamos revelando agora no podcast. Mas alguém, inclusive, deu esse nome quando você falou Micos do podcast. Micoscast. Pois é. Micoscast. Aí a gente, por motivos óbvios, não acatou. Tá bom. Muito bom, cara, muito bom. Gente, é um prazerzão ter vocês aqui. Eu já vou começar contando a minha história com a Iesa. Posso começar por aí? Pode, Posso claro. começar por aí? Que aí depois a gente vai puxando o fiozinho do novelo, né? Conheci a Iesa, gente, num momento bosta da minha vida, né? A Iesa muito bem descreveu um dia como uma noite escura da vida, né? Tava na fase difícil, né, baby? Noite escura. Uma noite escura, e longa, aquele momento. né? Uma noite, assim, do Alasca, que dura 3 dias. Caralho. Como é que eu tava, baby? Conta aí, como é que eu tava nessa época que a gente conheceu a Iesa? Foi bem na fase trevas do... Trevas das trevas. Foi aquela vez que a gente foi pro Rio, pro Mastermind da Isa. Nossa! O que aconteceu na volta da viagem? Conta Não, vocês sabem dessa história, né? Vocês sabem que na volta do Rio, daquela viagem que a gente se conheceu, ele travou no avião. A gente sentou, ele travou, assim, de pânico mesmo. Ele começou a entrar em pânico, não tô respirando, quero sair daqui, não tô respirando, quero sair daqui. E o avião, para sair... Aí eu levantei, falei, vamos lá pra fora. A gente levantou, saiu do avião, não tinha finger, não tinha o finger, tava engatado ainda. A gente saiu, ele ficou do lado de fora, encostado no avião,
respirando, chorando. Aí Sem a motivo. Eu não comissária- sabia, eu não lembrava dessa Nossa, parte. ele encostou assim do lado de fora do avião. Aí a aeromoça, né? Comissária. É que a minha avó foi a aeromoça, gente. Desculpa, a aeromoça é uma coisa que vai ficar pra sempre na minha cabeça. Ela foi a aeromoça de verdade. A comissária veio e falou assim: e aí, vocês vão entrar porque o avião tem que decolar? E aí eu fui acalmando ele, aí ele entrou de novo, e aí a gente voltou pra São Paulo. Mas assim, foi Punk. punk. Punk pra E aí, caralho. 2 semanas depois, ele me procura. E assim, foi uma fase foda mesmo da minha vida. Fodíssima, que começou ali com o dia do... Tava prestes a fazer um pitch, né? Pitch às 5 horas da manhã. Idiota, anta. E aí eu... um pouquinho antes, 15 minutos pra entrar, comecei a me sentir mal, como se as paredes estivessem fechando, assim, e os sons estivessem muito altos. E eu comecei a chorar copiosamente antes da live. Parei de chorar enquanto já tava na contagem regressiva ali, só porque, tipo, velho, eu falei, meu, eu não posso falhar no meu compromisso de entregar essa aula aqui pras pessoas e tal. Era o último dia do lançamento, Você eu tava queria... tendo muitas crises, assim, né, baby? De sair, de chorar, assim, de entrar nesse lugar de ansiedade. Começou pânico. naquele dia. Dali pra frente foram várias vezes. Foram várias Então, começou vezes. nesse dia do pitch, e aí dali pra frente foram várias vezes. E quem me pegou assim, ó, com os dedinhos e tirou foi a Iesa. A Iesa e a Aline também, preciso falar. A Aline Foi uma Negríndia dobradinha. me ajudou demais, então essa dobradinha foi fenomenal. Então, explica um pouquinho como é que funciona essa história, assim, de você pegar as pessoas que estão, tipo... Ou, sei lá, cara, o seu trabalho é muito doido, né? Porque no meu caso, assim... Por que aconteceu, né? No caso com a Iesa, nesse meu caso aqui, você me ajudou a resolver as coisas que estavam por trás desse comportamento. Eu tava cansado, eu tava estafado, eu tava estressado e tudo mais. E aí não adianta, tipo, Marcos, descansa, né? Tipo, foda, não dá pra descansar, porque daqui a pouco eu vou voltar pro mesmo padrão. Então, o que eu trabalhei junto com a Iesa foi desvencilhar esses padrões que me faziam chegar nesse lugar. Né? Então... Tipo, eu vejo assim, né? A gente não resolve um problema. O problema se dissolve através de uma nova forma de pensar. Porque o que acontece, vai acontecer, vai continuar acontecendo na vida, tipo... E a gente está no digital, né, gente? Nossa, é assim... Eu acho que a melhor ferramenta de autoconhecimento que já foi inventada é assim, olha só... Você vai lá e você vai ser colocado à prova todo santo dia para uma coisa que você não faz a mínima ideia se vai dar certo ou errado. Então, assim, o que eu percebo, né? Eu já vinha de um histórico, 16 anos, trabalhando com desenvolvimento humano. Né? Não só comigo, como treinador e etc. E aí, quando eu chego no digital, eu percebo, cara, as pessoas não sabem lidar com a velocidade do digital. E eu sempre fui muito focada em resultado. Tipo, pra mim, esse era o caminho. Não é eu chegar e ficar cavucando as noites escuras da tipo, alma. a Iesa, o trabalho com a Iesa não é uma terapia normal que você vai lá e vai contar do seu pai, da sua mãe e vai ficar chorando por 3 anos. Não, tipo, velho, na primeira sessão você já vai sair, tipo, eita porra, o que aconteceu? E aí, conforme o tempo E você vai sai passando, melhor na primeira. você vai sentindo, loucura. as fichas vão caindo. Né? Porque eu ensino a mente, na verdade, a fazer isso de forma intencional. Então, tipo, as minhas alunas reconhecem isso de longe. É assim, cliente também. Se essa sessão fosse um sucesso, o que você teria como resultado? Esse é o foco. Esse é o resultado. E muitas vezes a gente fica nessa pergunta a sessão inteira. Sim, total. Porque nem isso a gente tem que fazer. A gente não sabe, cara. A gente não foi treinado para pensar no que a gente quer. Deixa eu te perguntar um negócio, rapidão. Deixa eu te cortar, porque eu já quero ir direto para as cabeças aqui já. Atualmente, assim, você não tinha um foco no digital. Não. Até, só um ano atrás, assim. 1 ano. 1 ano e pouco atrás. E aí agora você tem um foco no digital. Cara, galera do digital surta mesmo, né? Surta grandão. Você acha que, sei lá, velho... Você acha que a gente tinha que parar de trabalhar com digital e trabalhar com outra coisa? Por que você acha que isso acontece? Tem como ter uma vida saudável vivendo nesse ambiente maluco, assim? Porque eu sei que isso não é coisa que me aflige a Mica, aflige todo mundo. Todo mundo que trabalha com digital. Né? As pessoas e não falam abertamente. Algumas falam, mas é raro. Tem muita gente que ainda finge que tá tudo bem e que tá tudo lindo, e a gente sabe que no bastidor a pessoa tá bem mal, né? O bicho pega. Nossa, eu lembro no começo da pandemia, que foi uma loucura, que era tipo assim, quantidade de amigo meu pensando em se divorciar, pensando em desistir, não sei o que.
loucura, burnout, cara. crise de ansiedade, pânico, Eu tudo, acho que ainda né? acontece, é que no começo da pandemia a galera tava mais disposta a se vulnerabilizar porque tava todo mundo na merda. E agora que já passou, o pessoal já tá meio que E aí se esconde. botou a máscara de Só que essa máscara também não sustenta, né? Sim, Porque claro. do outro lado, tanto dentro a pessoa não segura, quanto do outro lado dá pra sentir que tem alguma coisa de estranho ali, não dá? Dá. Tá. Fica aquela coisa no ar, assim. Isso é outro assunto que eu quero falar contigo. Então, assim, deixa eu ir pra essa pergunta. O que eu percebo? Cara, eu acho que assim, no digital, a gente é desafiado diariamente mesmo. Quem tá querendo ter resultado. Então, é diferente de, sei lá, você tá num emprego em que você tá ali no quentinho e você vai passar, sei lá, 5 anos para ser promovido, e aí você vai se preparando para isso. No digital não tem isso. Então, o ambiente, ele dispara muitas coisas. Só que ele não dispara o que não existe, ele só dispara aquilo que existe. Tá. Então, a probabilidade dessas coisas acontecerem, mesmo se a pessoa estivesse trabalhando com outras coisas, poderia acontecer. É como se ele pegasse e chacoalhasse aquela água ali e a areia levanta toda. Levantasse. É isso aí. Então, assim, você se propõe a ir lá e você não está tendo também uma vida comum, vamos botar assim, você não vai ter resultados comuns. Então, quem está no digital está buscando ter resultados acima da média. Sim. E aí Extraordinários, né? Extraordinários. É isso. Então, você passaria Total, cara, é muito louco isso, né? Ninguém vem pro digital pra, eu quero só ganhar bem. Pode até ter um discurso, Começa assim. né? Pra quem tá começando, a galera da terapia que tem uma puta trava com venda, né? Então, é o meu servir, é o meu propósito. Mas Eu chega já uma tive hora... nesse lugar também. Pois é. E eu não quero ficar rica, eu só quero viver bem, né? Mas quando você começa a conviver com as pessoas e viver dentro desse universo, vai despertando, né? Você olha pro lado e fala, porra, mas fulano tem um puta trabalho foda e, nossa, tá ganhando super bem. De repente, quando a pessoa menos percebe, ela já quer ganhar muito bem, né? Não é, quero o meu saláriozinho. Todo mundo que vem, quero impactar muita gente, quero ganhar muito bem, quero ter um puta de um negócio. São resultados extraordinários. Ninguém vem querendo ser meia boca, sabe? Não, a pessoa quer ficar rica, no mínimo. Quer ficar rica. E é o caminho mais honesto que existe, mais honesto, mais rápido que existe para você ficar rico. Mesmo, se você trabalhar, se você destravar, porque a pessoa fica mesmo tensa com várias coisas, se soltar disso tudo e persistir, for num caminho orientada, nossa. Sim. E aí, o que eu percebo? Quando chega nessa hora, a pessoa tá, assim, buscando, e é isso que o inconsciente faz, ele vai buscar referência naquilo que ela conhece. Só que ela nunca viu ninguém ser rica. Ela nunca viu ninguém ficar rica. Porque, por exemplo, você pode ter visto conviveu, ricos. né? E nunca conviveu, por exemplo, exposição, velho. Que isso, né? Eu não tenho referência de pessoa exposta. A minha referência mais próxima era o meu pai, que era pastor. E qual que era a exposição? Cara, ele tinha, sei lá, umas 3 ocasiões em que ele subia no púlpito durante a semana, né, pra fazer a pregação dele. E, sei lá, as pessoas ligavam muito pra ele pra pedir conselho. Era isso. Eu nunca tive isso, gente. Eu me lembro de quando eu entrei no digital, tinha aquela coisa, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda, né? E aí, você ouviu o tempo inteiro. Cara, você quer ser rico, você quer ter sucesso, você tem que andar com essas pessoas. E eu lembro nitidamente de olhar em volta das pessoas que eu convivia, família, amigos, e falar, cara, eu não tenho essas pessoas essa para andar pessoa junto. para andar junto. É isso. Eu não tenho uma pessoa muito rica. Eu não conhecia, antes do digital, eu não conhecia ninguém muito rico. Ou que fosse muito exposto, que tivesse muito sucesso. Talvez, sei lá, o marido da prima de sei lá quem, mas não era alguém muito perto. Aquele músico, aquele cara da televisão. Tipo longe, né? Era muito longe. Então, tipo, cara, eu olhava em volta e falava, fodeu, assim, com pessoas que estão aqui em volta. E aí, o que acontece? Você chega nessa hora, ninguém reconhece aquilo que não conhece. Então, o seu inconsciente ele vai buscar as referências que ele tem. E aí, simplesmente, beleza, você tá indo, tá avançando e tal, e aí tá trabalhando de uma forma que você nunca viu ninguém trabalhar. E aí você tá fazendo coisas que você não sabe se vai dar certo ou não. E você tá... Não tem salário pra cair. Não tem salário pra cair. E aí, de repente, quando você olha na sua conta, tem mais dinheiro do que você já viu na vida. Ei. Tipo, toma. Meu Deus, como isso veio parar aqui?
Prima da Gaia. Esse é o gato, gente. Quem tá ouvindo Olha aí só. é um gato andando, um gato equilibrista no cenário. Que por acaso é a sala deles. Será que ela vai deitar? Nunca saberemos. Ela Pronto. dorme às vezes ali Ela dentro. dorme ali em cima, às ela dorme. Ó, chegou no cantinho dela. É isso. Pronto. Pronto, agora ela vira uma beleza. estátua. É. Então, E e aí... Quando a roda começa a girar e você primeira vez que você depara com essa grana toda, você fica assim, meio, nem sei dizer. Eu acho que eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei achando o máximo, eu fiquei, assim, meio que em suspenso, sem saber muito bem como me relacionar com aquela realidade. Eu tinha Total. vergonha. Nossa, Você tinha vergonha? Eu ó, tinha minha primeira vergonha da reação- família do meu ex-marido, eu tinha vergonha, assim, porque era uma família de professores e eu sabia o quanto que eles ralavam. E, de repente, eu tinha faturado em um lançamento, no meu primeiro lançamento, Que eles o que ganhariam um eles ano. demorariam um ano e meio Para ganhar. pra ganhar, sabe? E eu fiz isso em um lançamento. Eu tinha a sensação que eu tive no meu primeiro lançamento que deu certo. No primeiro lançamento, meu primeiro lançamento deu certo já. A sensação que eu tive é que a polícia bateu na minha casa. Tinha certeza. Cara... Assim, a sensação, saca? Eu lembro que eu tava. Foi assim, ó. Eu abri o De fazer alguma carrinho. coisa errada, né? Eu abri o carrinho e fui pra natação. Sempre fui desencanado assim. Eu abri o carrinho, fui pra natação. Aí nadei, não sei o que lá, pá, tomei banho, peguei o bagulho. Aí vi, já tinha uns 40 mil vendido. Aí eu liguei pro meu pai e falei assim: pai, você viu? E a sensação era que eu ia chegar na minha casa e a polícia tá lá. Você pego, fiz alguma coisa errada. A sensação no alguma corpo, coisa de saca? errado. De tipo, não faz sentido ter esse dinheiro aqui, saca? Muito doido, cara. Muito doido. E aí, por mais que você trabalhe para ter esse dinheiro e você vê as pessoas tendo, a sua mente não tem referência. Uhum. E aí você tá falando disso, tem uma conhecida nossa que ela simplesmente mandou fechar o carrinho quando chegou em 100 mil. Aham. Muito Chegou em louco, 100 mil, cara. ela falou, não, devo estar fazendo uma coisa legal, peraí que eu vou fechar Ela o teve carrinho. certeza que ela estava fazendo alguma coisa. E Eu a gente- tive e a aluna gente- que não abriu o carrinho. Aluna Porque ela que ia vender. não, porque ela ia vender. Ela travou na hora de vender e ela não abriu o carrinho. Não, e a gente tem aqui no Brasil essa síndrome de que o rico é filho da puta, né? Então você vai nos Estados Unidos, assim, todo mundo quer ser rico e beleza, é posto isso, de boa, saca? Os pais ensinam os filhos a quererem Ser ter ricos. sucesso financeiro, saca? Normal. Aqui no Brasil é o oposto. Rico é tudo filho da puta, saca? Rico é malandro, é ladrão, é corrupto e tudo mais. Então é esquisito. Eu lembro que quando a gente se mudou pra casa anterior a essa, né? Que era uma casa bem grande, assim, e tal. E essa casa, ela tinha algumas coisas que, na minha cabeça, era muito de playboy filho da puta. Saca? Que era tipo assim, a gente tinha um quarto de empregada. Eu ficava assim, nossa, quarto de empregada é coisa de um playboyzinho, Não, filho da puta, isso foi saca? tema de uma sessão. Foi mesmo. Foi então, tema de uma sessão, isso aí. Eu me lembro muito. Você Eu achei ficou muito esquisito isso, travado cara. quando a gente mudou. A gente mudou pra casa nova, eu achei muito estranho, cara. E a cozinha... Tanto que essa casa aqui, ela tem um quê, assim, mais simples do que a outra, né? Porque eu me Tem. sinto melhor, assim, numa coisa mais simplesinha e tal. Talvez seja É que até um problema, mas... aquela casa tinha uma coisa francesa, né? Tinha uma coisa meio fria, assim, né? E aí eu lembro que a cozinha, por exemplo, a cozinha era uma cozinha de empregada. Não era cozinha... E eu sou mineiro, minha família é mineira, né? Você queria cozinhar. Então a cozinha na cultura mineira é o centro da casa. É o espaço maior, que tem uma mesona e todo mundo senta lá e fica conversando e trocando ideia, não sei o que lá. E aquela cozinha, ela era toda... Ela não tinha um lugar pra sentar, não tinha uma mesa. Era uma cozinha de ficar em pé com... De serviço, era de uma serviço, de serviço. pequenininha. E eu falei, caralho... E quando a gente mudou pra essa casa aqui, a gente amou essa casa, porque a cozinha, ela tem, ela tem uma copinha, ela tem uma mesa de azulejo. Sabe Um assim, azulejo cara meio de brega, antiguinha, assim, meio sabe? azulejo Eu falei, nossa, que brega. delícia. Delícia, dá uma sabe? coisa Ela aconchegante. é toda de Aconchego, azulejinho antigo. É que e louco, né? Mas é o isso. cérebro, no final das contas, querendo... Buscando comum, referência. Buscando referência, É. buscando conforto, né? É isso. E aí, o que a gente conheceu até então como conforto? O que a gente conheceu como esse é o certo? Não funciona mais. Aham. E aí, quando você não tem mais referência, o que você precisa fazer? Você precisa ter novas referências. Porque senão a mente vai travar, porque ela entra no tal do piloto automático. Sim. Que é aquela Que ela tá o coisa. tempo inteiro, né? Exatamente, é aquela coisa que as pessoas falam assim: vamos acabar com o automático. Gente, acorda. O seu cérebro está aí há milhares de anos fazendo isso. Não vai ser. Ele é biológico, você não vai Você tem que tirar trocar o ele do automático. É isso. Isso, e aí É isso isso. que parece mágica. Na verdade, quando você cria essa imagem do futuro, esse resultado que você quer ter, você começa a ter, você cria essa referência para você mesmo. Posso explicar o trabalho da IESA com a minha linguagem? Posso tentar explicar? Como é que é assim, velho? A IESA ela fica tipo tentando forçar você a ver Forçar. coisas que não existem.
Mas parece forçado mesmo no a começo. ver coisas que não existem. Mas é isso A minha mesmo. última sessão não teve nada de forçar, foi uma coisa louca que aconteceu. Não, mas eu tô pensando assim nas minhas primeiras sessões, a impressão que eu tive. Depois porque a eu mente entrei. não tá acostumada ainda a fazer isso, a porque você quer escolher o que quer. Exato. Então, eu quero ser mais leve. E tudo na sua vida é pesado. Então, seu cérebro, ele quer brigar com essa coisa nova, né? Então, a gente ficava assim era uma sessão inteira só para conseguir fechar o olho e ver uma imagem mais ou menos nítida. Não, e aí, depois que vê essa imagem nítida, aí você abre o olho diferente. Porque você começa a ver diferente. Você abre o olho diferente. Você abre o olho e faz assim... Como assim? Como assim? Aí os meus alunos chamam isso de tecnomagia. Porque eu falava assim, cara, não é magia, é tecnologia. Não, gente, é tecnomagia, porque fica tudo diferente. Tecnologia de magia. Aí você quer falar de como era antes. E aí você tem uma certa dificuldade. Você custa lembrar como era antes, porque esse novo se instalou. Não, e é muito foda, cara. Fala. Não, e é muito louco. Eu tô fazendo o R8 da Francis, né? E te contei que eu tô amando, é muito legal. E eu tenho plena certeza que se eu tivesse feito o R8 antes de você, a minha experiência teria sido completamente outra. Porque a sensação que eu tenho é que a IESA destravou um monte de coisa e eu já cheguei mais aberta e pronta para encarar o R8 de um outro jeito, sabe? De um outro lugar. Então as coisas fluem porque a minha cabeça já tinha virado. O jeito que eu acesso as coisas, o jeito que eu tô presente, o jeito que eu enxergo, o jeito que eu pesco na hora. Tipo, opa, isso daqui não tá legal. E aí eu vou buscar uma referência... Muda. E aí eu vou fechar um loop aqui que você tinha aberto lá atrás, que foi assim, você perguntou se é possível ter saúde mental nesse ambiente do digital. E aí, para mim, funciona assim, tipo, a gente não tá acostumado a escolher o que a gente vai pensar e sentir. Então, no máximo, o que alguém faz é planejar o futuro no estilo metas. Então, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter tanto na conta, eu quero ter, sei lá, viajar tantas vezes ao ano, e aí a pessoa começa a planejar isso. Só que ela não planeja quem ela vai ser para tomar posse desse lugar. Sim. Tipo, como que eu vou pensar e sentir quando eu estiver nesse lugar? E aí, em uma sessão, por exemplo, quando você fala isso, né, que você ficou lá rodando, nas primeiras sessões, basicamente, o que a gente faz é treinar a mente para que ela conheça esse novo caminho. Cara, peraí, eu posso escolher? E foi o que aconteceu comigo na minha primeira sessão. Quando o que me abriu o olho para isso, eu comecei com a PNL sistêmica e depois eu fui aprofundando, né, em constelação, em neurociência e tal. E aí, na primeira sessão, eu falei, eu posso escolher o que eu sinto. Meu Deus. Muito louco. Pronto, acabou. E aí, a partir dali, você começa a desdobrar e falar, peraí, então se eu posso escolher o que eu vou sentir na hora de sei lá, fazer um podcast, eu posso escolher o que eu vou sentir na hora do pitch, eu posso escolher o que eu vou sentir na hora que eu estiver morando num casão com o dinheiro na conta. Eu não preciso ir no automático. É muito louco. E é isso, cara. Isso acontece muitas vezes comigo. Tipo assim, eu tô me sentindo mal, ansioso, ou sei lá, tenso com alguma coisa, e eu falo assim, opa, cérebro. Estamos indo para um lugar não desejado, né? Peraí. Ele desenvolveu um relacionamento íntimo com a mente agora. E aí, sei lá, tem ferramenta para, tipo, virar. E eu gostaria de reforçar uma coisa. Você não pega muito mais? Você não tá muito mais presente? Presente para como porque funciona a coisa. Tem um lado, né, quando é muito profundo, que ele ainda vai se repetir, né? O automático, ele ainda se repete. Só que a gente pega. Nossa, falamos. Não, e o lance é que depois que você pega... E aí, quando você tá presente, você pega, você consegue parar, voltar. Tem uma frase da IESA que bate na minha cabeça sempre, que ela já me falou muitas vezes agora, né? Porque a coisa vai meio por osmose, né, galera? Vocês viram uma coisa só, vocês tem duas. uma coisa assim que ela fala, quando eu tô meio puta, alguma coisa assim, e aí eu venho com a pergunta, ouço a voz dela fala assim, é assim que você quer se sentir? Total. Aí, na mesma hora, eu não quero me sentir assim. Aí, como é que você quer se sentir, então? Eu começo a construir isso. E aí você vai sentindo reverberar e você sente diferente. Eu tenho uma série de perguntas pra fazer, eu só queria falar uma coisa antes, que assim, velho, eu sou o filho da puta mais cético que existe no planeta Terra. Pô, pisciano, hein? Apesar de pisciano. Apesar de pisciano. Então, eu sempre tive um pouquinho de pé atrás com essas coisas assim, mas, sei lá, quando eu conheci a ESA, eu falei assim,
Aí tem. Mas foi assim mesmo, né? Eu lembro desse foi dia. Aí sim, e a coisa faz muito sentido, não é só... Não é uma coisa espiritualoide, né, solta, assim, não, cara. Não. Tem ciência por trás da coisa, tem razão, faz sentido mesmo, assim, né? Enfim, deixa eu te perguntar, Maria Ângela, por que você se interessou pelo... Eu sei que, assim, ó, eu sei que vocês se conheceram num lance... Posso estar errado, mas vocês se conheceram num treinamento. Foi. Sim. Tá. Vocês se conheciam antes do treinamento? Não, eu botei um anúncio no Google e veio a Maria Ângela. Basicamente foi isso que aconteceu. Por que você se interessou? Porque eu estava assim no momento que a vida estava muito estável. Tudo tranquilo, eu sou servidora pública e tal, estava tudo certo. Ainda. Aí, você era professora, né? Sou professora. Você ainda é, né? Sou ainda. Ainda é? Ainda sou. E aí eu falei, quero fazer alguma coisa Fala de quê? Porque eu acho muito legal que você é muito nerd, assim. Muito. Fodona. Professora do quê? De filosofia. Gente, a mulher é doutora em filosofia. Doutora tá? em filosofia, só pra constar, isso. não é só professora, não. Eu fiz uma carreira acadêmica, eu escolhi esse caminho, concurso público e tal, pá. Então tá tudo muito assim, muito tranquilo, muito morninho. E aí eu queria fazer alguma coisa que me despertasse, uma coisa diferente. Né? E aí eu vi uma amiga que fez um comentário no Facebook na época. E uma amiga que era da escola antiga, que eu não via há um tempão, por acaso ela passou no meu Facebook, eu nem sabia que eu seguia ela. E ela passou no meu Facebook falando para alguém, olha, é dessa aí que eu te falei daquele curso. Aí botou o nome da IESA. Eu fui lá e cliquei. Não sabia nem que curso era. era. De 2017. 2017. Aí cliquei Foi só lá. Curiosidade. E aí vi o negócio que comecei a ver as postagens dela. Falei, que legal, vou lá. Aí fui. E aí foi indo e acabou fundo. Então, Meu Deus. Foi minha aluna, né? Foi lá, aluna padrão, gente. Imagina aquela coisa assim. Ela mandava mensagem para saber se estava fazendo certo. Olha, eu fiz isso. Tá certo desse jeito? Você chegou a atender? Cheguei. Massa. Cheguei a atender. Mas eu acho que, no fundo, isso tudo era estratégia para botar no bolso. Como assim? Tipo, porque aí eu comecei a dar supervisão. Querido, eu acho que era isso. Mas assim, na verdade não era isso, tipo, mas era não isso. Era assim, deixa eu cavar uma dúvida pra eu poder falar com ela. Não, eu vou aqui mostrar pra ela. E isso é uma estratégia minha assim, gente. Você queria... Tá todo mundo achando que eu sou assim, né, tranquilinho, nada. Eu sou bem interessante, deixa ela me ver. Tá. E fui jogando e né, que funcionou. É a estratégia de chamar a atenção do nerd, né? Isso é muito foda. Ao invés de, tipo assim, e aí, vamos conversar, né? Tipo assim, olha só, fiz tudo direitinho, prof, né? É muito foda, velho. Tamo junto. Muito maneiro. Sei como é que é. Não, e aí eu dava supervisão pra ela, né? Porque foi assim, ela foi minha aluna em 2017, aí em 2018 eu fui fazer a reciclagem do nível avançado, que foram 10 dias no hotel. E ela levou 5 alunas. E eu levei 5 alunas, tipo, aquele grupo que estava ali, que estava querendo ir para o nível avançado e tal, porque eu ia começar a ministrar o nível avançado a partir daquele ano. Aí, lá, tipo, eu não sei, aquela coisa assim, sininhos tocaram, fadinhas, alguma coisa rolou, que de repente eu comecei a olhar para ela. E ela começou a olhar para mim. Coisas aconteceram. E aí, tinha uma hora que era muito boa, porque ela dizia que virava abóbora. Então, eu tava lá conversando com todo mundo em volta da piscina, não sei o que, aí dava meia-noite, ela saía como desfilando. A Isa é arroz de festa, né, galera? Ela fica lá, ela adora, ela faz social. Tarará. E eu tenho um negócio que assim, chega uma hora que eu quero dormir, que eu tchau, vou embora. E aí eu já... Quando eu vi a animação dela, eu falei, gente, tem que arrumar alguma coisa pra ficar interessante essa saída, né? Aí eu comecei a dizer que eu virava abóbora e saía desfilando. Aí eu olhava pra ela... Aí a primeira vez ela olhou pra trás. Quando ela olhou pra trás, ela viu que eu tava olhando. Aí meu amor. Aí eu falei assim, gente, mas já tá começando a ficar quentinha aqui no meu bolsinho. Muito bom, cara. Aí... E tudo isso a gente foi percebendo depois, recapitulando a história. Porque ninguém tava se tocando que isso estava rolando. Aí a gente era casada, né? Tipo, 18 anos de casamento cada uma, com os pais das filhas ainda, na época. Coisa linda. E aí, quando a gente tava tudo certinho. Tudo certinho. A vida certinha, correta, bonitinho, reto. É isso. E aí, quando a gente volta desse treinamento, a gente percebe, tipo, fui eu que declarei. Eu cheguei pra ela e falei assim... Mas vocês não ficaram um tempo amigas, assim, famílias e tal? Isso foi, tipo, de fevereiro desse ano até abril. E aí a gente começou a conviver. Tipo, frequentar. A gente ia pra casa dela, minha filha, meu marido da época e tal. E aí o marido dela tava lá, a filha dela e tudo. E aí chegou um belo dia, depois de um final de semana, foi um feriadão, acho que foi. Foi um feriadão. Eu não sei qual era o feriadão. E aí a gente...
marcou a supervisão para a semana seguinte, a gente estava assim no Zoom, aí eu falei para ela, então, preciso te falar uma coisa. A gente não vai fazer supervisão hoje. Porque eu tô completamente apaixonada por você e não sei o que eu vou fazer com isso. Gente, vocês Essa imaginam? foi a frase. No Zoom? Foi, Ao tipo, vivo? assim, com imagem. Era, eu acho que o WhatsApp na época. Aí mas na foi com hora fez imagem. catinho no Hotmart da IESA. Não, e aí eu corri, né, tudo. galera? Eu corri do palco. Ah, Eu falei, imagina, já tá tudo ótimo, amor platônico, tarará. vamos deixar assim, as famílias estão se Tão entendendo. Desliguei e fiquei estática na varanda. Estática. Travou. Tipo, e agora? Travei. Falei, e agora? Aí fiquei assim, gente. Falei, meu Deus, como assim? Porque tava tudo muito divertido naquela fase de, vou conquistar e tal, vai ser maneiro. Mas aí conquistei mesmo e a mulher se declarou, e agora? Puta merda. Aí, Se embolou. aí esse amor platônico durou, tipo, 15 dias, porque a gente veio pegar os certificados aqui em São Paulo, do tal curso que a gente tinha feito. E aí a gente tinha passado o final de semana, eu, ela e a filha, a gente tinha passado o final de semana juntas, e de repente chega uma outra aluna, que no evento anterior, no Essa história é treinamento, inédita, Isa. Guardou pro podcast. que no treinamento... Tá cheio de histórias boas. Gente, presta atenção agora. Atenção. Atenção, Uma atenção. vinheta, bota História uma vinheta, nunca sei lá o antes quê. revelada. Agora, valendo com a IESA no link. Vai. Então- Agora ela vai revelar muitas coisas. Então, aí essa aluna, ela chegou para ficar com a gente ali naquele dia, né? Tipo, para andar em São Paulo e ir para pegar o certificado. De repente, ela tem uma crise de ciúmes no meio da Paulista. Eu fiquei louca. Porque ela chegou e ficava em cima da Esa. E a Esa dando atenção só pra ela. Ela não olhava pra mim. Eu fiquei maluca. IESA, sacanagem. Maluca. Aí a gente entrou na cultura. E aí as duas vendo livros. E eu, assim, quase tirando a roupa cara. de loucura, de raiva. Olha pra mim! Não, e aí eu Tipo, com a eu minha tava filha. 3 dias com ela em São Paulo. A mulher tinha acabado de chegar. E ela era minha aluna. Eu fui conversar, normal. Eu com a minha filha, eu falava pra minha filha, Lô, isso não é possível, olha só, por que ela está assim? A Esa não está nem mais com a gente. Aí a minha filha olhava pra mim e falava assim, mãe, que isso? Não tô entendendo. Mãe, para. Aí a gente foi pro restaurante e ela continuou em cima da Esa, aquele papo, não sei o quê. Aí eu fui pro banheiro chorar. Meu Deus. E ela foi atrás pra me acalmar. Eu vou contar a história inteira? Não. Tadinha! Então, esse pedaço deixa assim. Esse aí fica uma ponta solta. Fica a ponta para. solta pro próximo Isso. episódio. Beleza. Galera, outro dia a gente conta o resto. Não, mas assim, foi tranquilo. Tranquilo, Eu fui atrás dela, abracei e falei, cara, olha só, não tem porque você tem ciúme, eu já me declarei. Tipo, é você que falou que queria essa história do Platão. Tem que ser uma filosofia, essa bobeira aí. Você tá doido? Tem nada. Enfim, é isso. Aí E aí casamos. dali a gente, ela já veio e falou pros maridos, pro dela, no caso, e aí eu contei pro meu, Falou e aí... dele, pro dela. Quando eu menos esperei, eu tava morando na casa dela e com um piscar de olhos veio a pandemia. E a gente entrou no digital. Então, tipo, bum. E hoje rola uma relação tranquila, assim, entre famílias e filhos Sim. e etc. Não, hoje os ex são super tranquilos. Já se adequaram. Foi assim, um baque, né, É galera? óbvio, não É. tô falando de hoje, Mas assim. já Né? Na entenderam, hora, com certeza, entenderam não foi que legal, perderam. Cara, eu atendi o marido dela. Real. Porque ele ficou muito muito perdido. na merda. E aí você ajudou. E aí foi, Ela ajudou. e aí eu destravei ele. Porra. Porque ele ficou muito perdido. Ele não sabia o que ele ia fazer da vida dele. Ele tinha programado qual era a referência. Eu vou morrer ao lado dela, estou aqui. Caralho. Cuidando da casa, cuidando da minha mulher, da minha filha e tal, 18 anos. E aí, simplesmente, acabou. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu sei que eu não posso competir com você, porque você vai dar pra ela uma coisa que eu não posso dar. Beleza, então eu fui lá. Põe. E aí eu fui lá, bonitinho, real, assim, tipo, ele sofrendo. E aí eu fui lá e falei, e ela pediu pra eu atender. Ele falou, cara, eu acho que você tinha que atender ele. Eu falei, será que ele vai querer? Aí ele quis. E aí foi muito legal, Que porque legal, ele realmente atualizou a visão dele do futuro. E em um mês ele já tinha alugado apartamento, já estava tipo, com a agenda cheia de personal, um monte de coisa, fazendo que ele é personal trainer.
tava com a agenda cheia de personal e um monte de coisa e tá, tipo, hoje, sei lá, passa Natal com a gente. Mas sabe, na moral, esse legal, é o melhor depoimento do trabalho da IESA de todos. Porra, atendi Não o tem ex-marido. como, assim, não tem como. Nenhum compete com esse. Não, Porque pega relacionamento, trabalho, tudo. A persona mais improvável de todas, De todas. ela resolveu. Então, gente, qualquer problema É que sobre tiver, isso, a tecnomagia. Isa resolve. Gente, é a rainha do destrave mesmo. Muito louco, cara. Muito louco. Aí, Então, Isa. e aí você perguntou das filhas. Aham. E aí, hoje, as nossas filhas trabalham com a gente. Estão na base estrutural da nossa empresa. Isso foi depois da Fogueira. Pei. Eu nem falei, né, gente? A Iesa e a Mariângela são do meu mastermind, do nosso mastermind da Fogueira, né? E aí elas estão trabalhando com vocês. Porque foi juntinhas. assim, tipo, E é legal isso daí? É tranquilo assim? É gostoso? É ótimo, né? Porque Aham. fez merda, expor, come, acabou. Aham. Não, são as melhores pessoas que a gente pode Qual é a lidar idade nesses delas? lugares. 21. 21 agora. 21 as duas elas agora. têm um momento Agora, nesse que elas momento, as têm duas estão com a mesma Ah, idade. eu acho isso tão legal, cara. Assim, sei lá, eu não quero ficar forçando as crianças a fazerem nada, né? Mas, sei lá, ia ser muito gostoso, né? Tem eles Eu trabalhando gosto com a muito, gente. eu gosto muito, assim, a Muito. gente vai pro Mastermind, né? E eu adoro, assim, né? Pra quem não sabe como é que funciona o Mastermind, a gente é um grupo de empresários, né? Do digital e tal, todos que já estão, assim, com um bom nível de faturamento e resultado e tudo mais, a gente se junta para trocar ideia, trocar experiências, conversar e tudo mais. Buscar novas referências. Buscar novas referências, se inspirar mutuamente e tudo mais. E a gente vai para um resort fora de São Paulo, fica por 3 dias imerso lá e tal, e a gente leva as crianças e tudo mais, inclusive vocês têm que levar as meninas alguma vez. Então a gente leva as crianças, quem tem filho pequeno leva também e tal. E eu acho o máximo quando o Theo e a Mia, né, e a Liz, de vez em quando, mas o Theo e a Mia, de vez em quando eles entram na sala e ficam, velho, E eles ficam, eles 2 prestam horas atenção, ali, prestam eles atenção. estão ali, eles querem ficar junto, é bem bonitinho. Eles sabem, tipo assim, o Theo, ele tem uma noção, tipo assim, o Theo ele fala que ele quer ser youtuber. E ele já tem uma noçãozinha, assim, do que é ser um youtuber, e ele já tem uma noção de que eu posso ajudar. Olha só que doido, legal. né, cara? Ele tem 7 aninhos, deve ser muito gostoso trabalhar com filho, gente. Gente, que ele falou que você é famoso? Ele falou, Ai, gente, você foi eu muito tava fofo. explicando pra ele o que era podcast. Porque eu queria gravar um podcast com as crianças. Eu vou fazer isso aí no dia. Nem que seja só de zoeira, assim, 5 minutinhos. Aí eu fui explicar, aí ele disse, mas o que é podcast, papai? Eu falei, deixa eu mostrar pra vocês. Eu abri um podcast, aí ele disse, mas o que é isso? Eu falei, eu junto uma galera aqui, assim, que é legal, que dá um papo, o pessoal é famoso e tal, eles ficam conversando. E eu mostrei, tipo, um podcast que tinha uma galera famosona, né? Tipo, Flow, assim, que tava rolando ao vivo. E ele, papai, por que você não tá lá? Eu, como assim, filho? Aí ele, não, é que você é famoso, você tinha que estar lá. Eu falei, calma. Ai, muito bom. Um dia, filho, a gente tá chegando, estamos trabalhando nesse negócio aí de fama. Muito fofinho. Que massa, cara. Olha, Isa, mas conta rapidinho pra gente. Você tem alguma pergunta? Eu tô só eu disparando as perguntas Vai. aqui, baby. Qualquer Não coisa pode você me ir. corta, viu? Vai. E eu sei que, assim, o teu encontro com PNL e tudo que você usa hoje, assim, foi meio tenso também, assim, né? Não foi que nem a Iesa, a Mariângela que tava no morninho e queria dar uma chacoalhada. Você não. tava chacoalhada Eu tava chacoalhada. pra caralho. Tá. Foi isso. Então, assim, né? Por onde eu começo? Não sei. Pelo ato. Pelo ato em si. Então, assim, quando eu falei aqui, cara, quando eu cheguei na primeira sessão, eu descobri, meu Deus, eu posso escolher o que eu sinto, é porque eu tava me sentindo muito mal. Tipo, eu tava literal, sabe o fundo do poço, aquela molinha que tem lá? A molinha foi eu descobrir que eu podia pensar, escolher o que eu ia pensar. Porque eu tava literalmente saindo de uma tentativa de suicídio e eu percebo, assim, que eu vim de uma história, né? Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos e eu não conheci meu pai. Aí eu conheci meu pai pelo Orkut. E aí, meu pai tava morando na China. Nossa, desse jeito, ele é músico. Ela morava numa favela, no Rio de Janeiro. Eu nasci numa favela no Rio, aí, tipo, melhorei um pouco, né? A família melhorou um pouco, mas era tudo muito sofrido, assim. E aí, quando eu conheci meu pai, era aquela... já tinha minha filha. Eu engravidei com 15 anos. Não. E aí, era aquela coisa assim, porra, ele que vai me salvar. Sabe, era aquela parada assim, a minha mente procurando alguém vai me salvar. O cara é músico, tá morando na China, é rico. Eu pensando, de repente, ele vai me salvar. E quando ele chegou, foi a maior decepção da minha vida, porque eu simplesmente não tinha zero de conexão com ele. E eu falei, a vida não faz sentido. Tipo, um estranho. Era pra ser o salvador da minha vida e era um pra estranho. ser. E tava olhando pro umbigo. Eu espero que ele não ouça isso um dia. Mas. Que aí ele vai cair em depressão, mas enfim. E aí. Simplesmente ali eu olhei, eu sentia muito que eu tinha 2 lados. Um lado que era,
cara, essa vida de merda não é pra mim, eu mereço mais do que isso, por isso que eu tava procurando a salvação. E o outro lado era, não adianta, porque eu vou nadar e vou morrer na praia. Não é pra mim. Não é pra mim, sabe? Isso já existia ali. Então, você vê, era aquilo que eu tava falando. O digital dispara isso nas pessoas. Mas ali eu não tinha nada a ver com o digital. Era uma outra história da vida que disparou isso. Isso já existe nas pessoas. E aí, quando eu cheguei na primeira sessão desse cara, foi assim, eu saí do hospital e aí meu ex-marido encontrou um cara, um amigo de uma amiga e tal, não sei o que falou, traz ela para mim que eu resolvo. E aí ele trabalhava com PNL que não é a PNL clássica, isso é muito importante falar, porque a PNL clássica ela tem essa visão de resultado, mas assim, a qualquer preço. Tipo, vamos lá, vamos ter a melhor performance, vamos ter o melhor... vamos modelar o sucesso e tal, não sei o quê. E eu já dei muita sorte que eu peguei esse cara que via a PNL de forma sistêmica. E com essa visão de que a gente faz parte de um todo, que a gente está integrado às outras pessoas, que tem o que aconteceu com a gente, mas o que a gente faz com isso também influencia na vida de outras pessoas e tal. E aí, na primeira sessão, ele pega e pergunta, tá, onde que você sente? Como assim, onde você sente? Ninguém nunca para perguntar isso. Você fala assim, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo depressão, eu estou me sentindo mal, eu, sei lá, não acredito mais na vida. Mas ninguém pergunta onde você sente isso. E aí, quando ele me perguntou onde eu sentia isso, eu falei que era, tipo, mais ou menos no peito. Era um aperto no peito. Aí ele perguntou, e as coisas boas? Eu falei, não, também é no peito, mas é mais em cima aqui. E aí ele chegou e falou, tá, então agora experimenta colocar para baixo o que você está sentindo, que é ruim, e colocar mais para cima o que você está sentindo, que é bom. Porra! Cala a boca, você tá doido? Eu passei a semana inteira andando pela casa colocando emoções para cima e para baixo. Ficou assim, amarradaça, né? Eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu assim, tipo, cara, para cima e para baixo, calma aí. Então eu posso escolher o que eu tô sentindo. E aí, dali, eu fiquei 3 meses com ele, mudei completamente a minha vida, no sentido da forma que eu via a vida. Né? Então, eu comecei a ver a vida de forma diferente ali. E aí, você vê, não foram só coisas boas que aconteceram nesses 3 meses, por exemplo. Porque ali eu tinha acabado de alugar meu primeiro apartamento com meu ex-marido e tal, e a gente não estava dando conta de bancar. E aí, eu tive que voltar para casa dos meus avós. Não. Mas eu voltei para casa dos meus avós e ali eu já via, é isso que a Mika falou, você abre os olhos de forma diferente. Eu falei, eu posso escolher se eu vou ver isso aqui como o maior fracasso da minha vida, sair de casa e fui e tal, ou se eu vou ver isso aqui como uma oportunidade para eu poder, sabe, retomar as rédeas da vida. E foi isso que eu fiz ali. E aí a gente ficou lá um tempo e tal. E eu falei, cara, eu tenho que ensinar isso para as pessoas. Então, essa parte é linda, porque aí ela viu que isso era uma missão que ela tinha. Que tudo isso que ela tinha vivido, ela podia fazer com que as pessoas vivessem também e transformassem sua vida. E não, quando eu vi, vi a história do hospital. A história do hospital. Da enfermeira. Aí, eu estava no hospital e a enfermeira chega e fala para mim assim, fica tranquila, você não vai mais morrer disso. Se liga no nome da enfermeira. A enfermeira era Ângela. Nunca mais eu vou esquecer. Caralho! E aí ela vira e fala pra mim, você não vai mais morrer disso, agora você vai ficar viva pra contar a sua história pras outras pessoas. Aí eu fiquei assim, cara. E aí tudo isso acontece. Aí eu descubro que eu posso escolher o que eu tô sentindo. Isso foi em 2007. Isso foi em 2007, carnaval de 2007. E aí eu fiquei de 2007 até 2010 para poder fazer a minha primeira formação. Tipo, essa era a meta da minha vida. Eu queria fazer a formação. E aí eu fui PNL coaching, todos os tipos, um monte de coisa. constelação. E fui para a faculdade de psicologia, fui estudar neurociência. E aí de lá para cá não parei nunca mais. Mas, tipo, se eu tô viva, eu sou o meu melhor depoimento, na real. Cara, é muito foda. Essa coisa de você... Dessa chave que vira... Quando você descobre que você pode escolher, é muito louca. Eu tive isso com você nas sessões, né? De entender que, ok, eu posso mudar. E eu tive isso um pouco antes, lendo O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Sim. Que tem uma frase que me marcou demais, que ele fala, você não é sua mente. Sim. Foda. Cara, a hora que eu li aquilo, a minha cabeça fez assim, bum! Como assim eu não sou a minha mente? E ali eu entendi que existia uma separação.
que existe o eu de verdade, e existe a mente com todo o mecanismo, projeções e piras que existe ali. E aí você começa a ficar mais consciente. E isso é muito na visão sistêmica, a gente vê isso, assim, o que acontece? Eu chamo de efeito peixe dentro d'água. Tipo, você nasceu já com seus pensamentos. Sim. Então, você não sabe que você vive dentro d'água até que você... Tem uma frase alguém tira você de lá. Como é que é o nome daquele carinha do livro que o cara dos Beatles sempre recomendava? Baby. Aquele livro laranja que todo mundo... que a gente tem aqui em casa. Eu nunca li, mas eu assisti a gente Aquele livro laranja, porra, como você não sabe? Mano. Tá, mas fala. Diário de um Yogi. Diário de um Yogi. Bom. Do Yogananda. Sim, tá bom. Né? E aí, no documentário, o Yogananda fala uma coisa muito foda, que assim, você não é você. Você é essa coisa sem nome por trás dos seus olhos. Aquilo me mexeu assim comigo. É a mesma coisa, tipo, cara. caralho, Bizarro velho. isso. A Isa tem uma frase pra isso também, que é você é isso e muito mais que isso. É muito Pô, forte. isso é muito legal. Porque Eu sou apaixonada, né, galera? Amorzinho. É isso, gente. E muda. E quando você percebe isso, você percebe que a mente... E tem uma outra coisa também. A gente aprende na escola que a mente é essa mente cognitiva e racional. Então, nós somos seres racionais. Você pensa, logo existe. Tá. E aí, quando você sabe tudo que você tem para fazer e você não faz... Isso acontece no corpo. Isso é uma outra mente. Então, você tem a mente cognitiva, racional, você tem a mente somática, que é a mente do corpo, que tem uma inteligência própria e que é ela que te leva para ação. Porque quem faz é a mente do corpo. Oi, Isa, deixa eu pegar esse gancho, posso? Eu queria perguntar, você atende muito a galera digital, a grande maioria, né? E aí você acabou se especializando nisso. O que essa galera tem em comum quando trava? A galera que chega para você, né? Travada, que não consegue entrar em ação, né? Que acho que isso é algo muito comum, que não consegue executar, que quer muito, mas não consegue fazer. O que essa galera tem em comum? Aonde que tá esse bicho papão do marketing até porque, digital? Assim, nossa, que boa pergunta. Boa pergunta, porque eu nunca parei pra pensar nisso, assim, que a Isa, ela carrega um banco de dados muito foda, ela tem uma inteligência ali, né? E eu acho que eu nunca perguntei isso desse jeito, porque, sei lá, eu nunca pensei que eu poderia perguntar genericamente, né? Você nunca tinha pensado nessa pergunta, Nunca pensado que eu podia perguntar genericamente, mas é isso, né? Tipo, e aí na hora que a Mika fala, como é que elas travam? Eu pensei, mas sei lá, a galera grande trava de um outro jeito. Mas como é assim, que é essa trava da galera grande? A forma que a mente trava é a mesma, basicamente. Então, o que rola? Você não tem referência. Para onde você está indo. Você aprendeu na escola que você estuda e vem a prova, estuda e vem a prova, estuda e vem a prova. Só que no digital não tem a prova. Vem a prova, você não estudou. Você não sabia que tinha prova. Você não sabia que tinha prova. Tipo, você está o tempo inteiro... Sei lá, uma carreira normal. Você vai lá, faz a faculdade, depois você vai fazer um estágio. Não existe estágio no digital. Nem faculdade. Nem faculdade. Então, tipo, esquece isso. Não tem regra nenhuma. E aí, o que para mim, assim, quando você fala disso, tem um banco de dados mesmo, e a gente usou isso no nosso negócio. Eu acho que eu atribuo muito do nosso crescimento no último ano, que a gente vinha de um faturamento, tipo... Sei lá, a gente fez essa conta outro dia, 200 mil em 2 anos de faturamento no digital. Com muito esforço. Com muito esforço mesmo. Então, tipo, os primeiros quase nada, e aí depois no segundo ano alguma coisa. E aí, quando eu comecei a atender vocês, para mim, a pergunta que eu me fazia era como eles pensam e sentem para ter esses resultados, que era o que eu estava falando até na palestra, lá da trilha. Então, tipo, como é que essa galera pensa e sente para ter os resultados que eles têm? Eu já te ouvi falar muito sobre isso, porque você acabou virando uma mentora de grandes mentores. Então, você atende muita gente grande do digital. Hoje, atendimento individual mesmo é só gente grande no digital. É só gente grande no digital. E aí, você tem esse banco de dados de, ok, essas pessoas que têm muito sucesso, o que elas têm em comum? Beleza. Só que você também tem esse outro banco de dados do que as pessoas que não têm sucesso têm em comum. Sim. Aonde que tá isso daí? Qual que é esse lugar comum, né? Esse lugar comum que trava as pessoas. O que é comum para os dois grupos? Tá? Tanto para vocês quanto para os alunos de vocês que estão querendo ter resultado. Que aí eu acabo atendendo os dois em públicos diferentes, né? Vamos botar assim. Você chega no digital, não tem referência.
Só que você quer passar para um próximo nível, porque você é estimulado a passar para o próximo nível o tempo inteiro. Então, seja você começar a faturar, fazer a primeira venda, ir para os primeiros 5 dígitos, depois 6 dígitos, depois múltiplos 6 e 7 dígitos, sempre é um nível desconhecido. Então, eu nem chamo de zona de conforto, detesto esse nome, porque não é confortável, gente, real. Só é conhecida. Tipo, só é conhecida. Só é conhecida. Então, Tá. você vai sair daquela zona que você conhece. E o que é essa zona que você conhece? Por exemplo, você chega no digital, vou dar um exemplo assim, quem está começando. Você escuta lá a história da copy que vende. Você tem que criar uma copy que vende, uma copy persuasiva. Você tem que gerar valor. Você tem que gerar valor. Porra, gerar valor. Gerar valor. Criar conteúdo que gera valor. Que diabos? Que bosta Que é isso? essa? Um conteúdo que gera valor. Então, a sua mente escuta essas palavras e ela vai buscar referências. Ela não encontra. É tipo tu, sabe? Não conecta com nada. Aí, não encontrando essa referência, ela vai buscar uma referência de um momento em que você se sentiu similar a isso. E aí é como se fosse puxar literalmente o fio da meada. Então, você está tentando fazer uma coisa e você não consegue. O que acontece? Ela vai lembrar lá daquela vez que você estava na escola fazendo ditado. Sim. E aí... Ela vai ter mais disso. Ela vai ter mais disso. E aí ela começa a filtrar todas as vezes em que você se sentiu um bosta na vida, por exemplo. Sabe? Porra, o professor te criticou, tal coisa aconteceu, sei lá, os seus amigos te zoaram. E aí você começa a ficar envolvido, quase submerso, nesse banco de memórias que só estão te afundando. Que vão mantém, reforçar o Reforçar. sentimento de Que te trava. incapacidade, de não saber, de tô perdido, não sei fazer, não consigo. Você vai reforçando e acumulando, e aí isso vai fortalecendo E cada aí- vez mais. E esses pensamentos servem como filtro também. Mas a galera. Massa. A galera que tá no começo, eles batem nisso e aí vem todo esse monte de sentimento. E eu entendo que o sentimento e essas porra vem tudo do mesmo jeito, tanto pra quem já tá bombando, pra quem não tá bombando. Né? Quem eu quer e fazer. você, inclusive, Sim. já falamos de, porra, um montão de questão da minha infância, porque é sempre essas porra aí, né? E às vezes nem Sempre tá na volta pra infância. lá. Tipo, teve uma aluna minha que ela teve um burnout no trabalho. Ela era da CLT, não tinha nada a ver com isso. E aí ela parou de fazer... Quando ela chegou no digital, ela percebia que ela não conseguia alcançar nenhuma meta que ela colocava para ela. Aham. Por quê? Porque na CLT, ela aprendeu, aprendeu, né? Toda vez que ela colocava uma meta e ela batia a meta, o chefe dela ia lá e aumentava a meta. Então, isso leva para o burnout. Aí a mente dela simplesmente não deixava ela bater nenhuma meta. Isso com 40 anos, 30 e poucos Tipo, anos. ela aprendeu na isso? empresa, Sim. não foi nem na infância. Porque às vezes você fica procurando chifre na cabeça de Aham, cavalo, né? aham. Tipo, tá lá na Sim, infância, eu tenho tá, que voltar não e tal. necessariamente, Você Não, sabe com que certeza. É muito louco isso. Desculpa, vai. Tá. Não, que eu queria só concluir só. Então, assim, mas beleza. Então, isso a gente entendeu. Mas vamos lá. Só que o momento de quem tá começando é muito diferente do momento de quem já tá lá. Porque a pessoa que tá começando, ela tá encontrando o insucesso, a falha, a dificuldade no zero. Né? Quando você tá com 7 dígitos e vai para 8, é a mesma coisa, só que é outro nível. Não, então, mas é isso que eu queria entender. Qual que é o momento em comum, assim, dessa galera que tá mais em cima? Quando é que a pessoa te procura? Então, aí vamos lá. A galera que está mais acima, ela está ou montando uma equipe, Aham. ou gerindo um negócio, ou os resultados que funcionavam já não estão funcionando da mesma forma. Isso E é aí muito comum, tá né? querendo, tipo, a pessoa precisa inovar. Tipo assim, a pessoa tava na crescida, aí quando entra no platô, aí... E aí entra no platô e assim, tá fazendo, só que tá se sentindo incompetente para superar isso. Sim. Aham. Porque tem a platô em mudança todas de as nível, áreas. né? Mudança de É nível. a mudança de nível. É isso. Toda vez que vai mudar de nível, pô, eu preciso mudar de nível, mas eu não vivenciei, eu não tenho referência disso. E aí não consegue passar isso? E às vezes tem recuperação de nível. A pessoa tava 7, 7, 7, 7, 6. Putz. 6. 6. Aí fala, porra, como é que eu não consigo Como mais assim? chegar lá? Eu fazia isso antes. E aí vem começa outras a vir. coisas. E aí ela quer ir pro 7 novamente. E aí começa a vir isso, tanto gente de bastidor, que tá, tipo... Cara, por exemplo, liderar. A pessoa pode ser um excelente expert, a pessoa pode ser um excelente, sei lá, administrador, só que aí, de repente, você tem 20, 30 pessoas para liderar.
E aí você não estava acostumado com isso. Tipo, não era você que fazia isso. Ou você nunca nem pensou que você ia ter uma... Aí tem aquela coisa de quem você se torna. Você Deixa nunca eu dar um nem exemplo meu, inclusive, né? Que eu tenho esse caso, assim, de... Uma das coisas que a gente tratou muito foi essa questão de delegação e tudo mais. O primeiro ciclo foi muito sobre isso, né? Foi em cima disso, é. Porque eu tinha... Na época, eu tava com umas 40 e poucas pessoas na minha agência. E aí, eu tava assim, por aqui, querendo matar cada uma delas. Desculpa, Vara. Desculpa. Não, mas assim, eu tava muito cansado. Tipo, eu não queria ver ninguém. Eu queria ficar em casa sozinho, tipo, sabe? Eu não queria isso. E eu tinha uma incapacidade de passar para as pessoas também o que elas precisavam fazer. E aí, qual que foi a chavinha pra mim? Que, tipo, velho, eu sou muito inteligente, assim, né? Eu não sou muito inteligente, mas eu sou um pouquinho acima da média, vai. Não, dá pra notar que ele pegou bons registros nesse momento, né? Tipo, eu sou muito inteligente, olha a diferença. Não, mas assim, mas isso sempre foi assim. E aí eu me acostumei a ganhar estrelinha. Saca? Me acostumei a ganhar esse, nossa, que inteligentinho, pá. Nossa, olha como ele fez isso legal, pá. Como ele tirou uma nota boa, pá. Então eu sempre ganhei essas estrelinhas. Eu percebi que se eu delegasse, eu não ia ganhar mais estrelinha nenhuma, né? E aí, esse é outro ponto. Aí, tipo, ih, caralho, né? Então, muito foda. E foi justamente nesse momento. Eu não tinha até... Olha que louco. Essa minha falha, entre aspas, me ajudou pra caralho pra chegar até ali. Sempre. Porque eu tava ali, ó, pá, estrelinha, caralho, vamos, né? Só que chega uma hora que, velho, desse nível pro próximo, não dá mais isso aí. Não dá mais. É isso. Hoje, você sabe que hoje, eu fiz uma sequência de stories agora há pouco, que eu tava falando sobre intenção, sobre você escolher intencionalmente, se colocar, criar o seu ambiente, moldar o seu ambiente, escolher como você vai sentir, para que você se sinta bem e tenha resultado. É invertido, né? Eu falei sobre isso nos meus stories agora há pouco. E eu me dei conta de um padrão meu que até escrever hoje eu não tinha me dado conta do porquê que funcionava, né? Que sempre tem aquela coisa que a gente faz nas sessões, que é identificar o que tem de importante naquele padrão, né? E aí eu tava falando sobre a montanha-russa, que foi algo que eu vivi durante muito tempo. Então você vai lá, você constrói uma parada de sucesso profissional, vai bomba, bomba, bomba. Chega uma hora que tudo desmoronava. Eu parecia que eu tinha a sensação que eu começava a me sabotar, e eu vejo muito isso no digital, de você se sabotar, se boicotar, e aí você destrói tudo, e aí começa tudo de novo. E eu tive muito disso, dessa montanha-russa, em vários aspectos. Então, relacionamento, saúde, profissional, tudo, né? Era essa sensação de estou construindo e destruía. E aí, hoje, escrevendo, eu não tinha percebido isso, que eu tinha um baita de um orgulho de dizer que reconstruiu. Que eu construí tudo do zero. Que legal. Que eu construí olha que do zero. Foda isso. De caralho. Não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Se tudo fuder, eu sei que eu vou reconstruir tudo do zero, porque eu sou foda e eu sempre faço as coisas darem certo. Olha. E aí é uma... Essa é a presença, é você sacar o que tá rolando ali, qual era aquela vozinha. É uma necessidade de eu ficar me aprovando o tempo inteiro para provar que, ok, eu sou capaz de reconstruir. Se eu perder tudo, eu sei que eu vou fazer tudo de novo. Então, você não sai do ciclo. Porque e aí você tá sempre voltando para cá. A gente fica num storytelling eterno dentro da nossa mente, contando a mesma história. Então, repete padrão, né? Exatamente. Repete padrão. E aí, essa história, da mesma forma, ela vai fazer com que a gente atraia. Era isso que eu estava falando. Inclusive, a gente filtra, porque a gente só consegue ver isso no mundo. É lógico, se eu sou uma puta resolvedora de problemas, o que eu vou fazer? O Atrair tempo inteiro, problemas. eu tô criando problema pra resolver, pra falar, eu sou foda em resolver problema. Fodeu. E tem uma coisa que eu percebo, assim, cara, dos Tema momentos pra em que eu... sessão. Dos momentos em que... Tem uma coisa que eu percebo dos momentos em que eu tive esses saltos de performance em alguma coisa. E olha que louco. Percebendo isso agora, porque eu sei que eu tô prestes a... Eu sei que tá chegando, sabe? A gente sente. que Depois tá já vindo. passa Eu algumas sei que tá vezes. E qual que é a sensação desse momento? É a sensação de que eu tô bem num lugar que é novo. Os resultados não vieram ainda. Só que eu estou me sentindo bem e fazendo a coisa do jeito certo em um outro lugar. Tipo assim, até aqui eu dominei, massa. E a gente fica nessa coisa, tipo assim, quero ir pro próximo nível, não sei o que lá e tal. É como se você... Tem um pouco do fake it until you make it, que é idiota, né? Mas não é fake it. É tipo assim... É sentir mesmo. Eu tô sentindo mesmo. Assim, Essa é a diferença. Vou dar um exemplo ridículo, bem de vídeo motivacional do YouTube, mas só pra entender. Tipo assim, cara, eu não sou milionário ainda, mas eu faço coisas que milionários fazem. Saca? E eu
tô vivendo aquilo normal. Normal, eu tô realmente vivendo com relação à grana, sabe? Uma coisa que eu tenho feito, e foi a continuação da sequência de stories hoje, que é muito real e que tem funcionado muito pra mim, eu vou modelar, eu vou controlar o meu ambiente com coisas que me fazem me sentir bem, produtiva, alegre, feliz, criativa, leve, para que eu entre nesse estado e consiga fazer as coisas difíceis. Sim, você está gerando essas coisas que vão disparar em você o melhor estado. Então, se eu percebo, puta, eu não tô legal, então antes de dar bosta, eu já acordo e mesmo de manhã, eu tô cheia de coisa para fazer, 5 minutos, eu pego um pincel e eu vou pintar aquarela. Porque eu sei que aquilo ali vai me colocar num estado de, ok, fiz alguma coisa positiva por mim, tô sendo criativa, ativei meu lado artista. E o dia ele vai ficar muito melhor só porque eu tive esses momentos antes de dar bosta. O nome disso é âncora neuroassociativa, né? É quando você utiliza... Pô, legal. Âncora neuroassociativa. Arrasta pra cima. Tudo bem com você, meu amor? Arrasta pra cima. Então, por isso que eu não... Tirou onda agora. Tirou onda grandão. Beleza. Âncora é o quê? É neuroassociativa, porque é a associação do que está acontecendo no mundo com os gatilhos que vão ser disparados dentro da sua mente. Então, você já criou assim, quando você estava ali pintando aquarela, isso te trazia um estado de criatividade. E aí, quando você vai lá e repete, e você está repetindo intencionalmente. É intencional. Não é só, tipo, eu estou ali fazendo. Não, é intencional. Eu faço isso intencionalmente. Eu entro numa banheira à noite porque eu sei que aquilo ali vai me dar um prazer e vai me levar para um outro estado que vai influenciar no meu dia, na minha noite e no dia seguinte. É intencional. E é aquela coisa, velho, assim, o resultado nunca vem na briga. Cara, Nunca vem na briga, cara. Nossa. É muito louco. Isso pra mim é uma bandeira, sabe? É tipo, não precisa lutar mais. A gente aprendeu com os nossos antepassados que a gente precisava lutar e tal. E isso tudo tá registrado no nosso corpo. A gente tem isso no DNA. Porra. Viver fora, né, as crenças em si, viver uma luta, é uma batalha e tal, a batalha, vamos matar um leão por dia. E aí, quando você percebe que você pode fluir para o seu objetivo, porque quando eu falo da história do eu do futuro e você fala disso do fake until you make it, eu não gosto dessa expressão, porque parece que é literalmente fingir, não é isso. mas você... É forçado, né? É mentiroso. Mas quando você cria os novos caminhos neurais que já são dessa forma que você quer pensar e sentir no futuro, mesmo que fisicamente você não tenha ainda, essa é a sensação que você falou. Que é tipo, cara, sei lá, eu ainda... Por exemplo, eu estava contando isso na última aula que eu dei antes de vir para cá. Você sai do Rio para vir para São Paulo. Você coloca no GPS lá o destino. Estou indo para São Paulo de carro, vamos botar. Só de você sair do Rio, você já sabe que você está indo para São Paulo. Então, a sua mente, ela sabe que você está indo naquela direção. Não tem como você escolher sei lá, vou pisar no freio quando chegar na curva X. Não. Só que se ela sabe para onde você está indo, naquela hora ela ajusta. E aí ela fala, não, então, esse caminho aqui leva para, sei lá, não sei para onde, não é para São Paulo. Então, não vou entrar nesse lugar. E aí você já volta, retoma o prumo e sabe para onde você está indo. E sente como se já estivesse lá. Pegando esse gancho, eu queria te perguntar uma coisa. Vocês falaram que vocês tiveram, assim, 200 mil de faturamento em 2 anos no começo do digital, né? E eu sei que desse ponto pra frente, vocês tiveram um crescimento muito rápido, né? E eu sei que esse crescimento... E eu queria pegar um ponto específico que vocês falassem, assim. Eu queria até ouvir o ponto de vista de vocês, porque acho que a gente não falou o suficiente sobre isso. Que é o lance da ambiência, de se colocar intencionalmente no lugar certo, na hora certa e eu sei que tudo isso dispara toda uma cacetada de outros gatilhos e tudo mais. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, uma das coisas assim que eu percebo é que nós já somos naturalmente estratégicas. A gente sempre, tipo, é assim que a gente pensa na vida, né? A gente pensa de forma estratégica. E aí eu comecei... E a bola aqui acontece assim, né? Uma levanta, outra corta, e é um negócio que vai tornando a gente ainda mais estratégica, porque uma ajuda a outra a ver, né? Então, essa dupla funciona, a gente ralou para isso, né? Porque, como diz a Isa,
duas que mandaram em seus casamentos a vida toda se encontraram. Quem que vai mandar? Vixe, Maria. Marcos Dutra descobriu rapidinho. Quem é a dona da IESA? Pronto. Quem é a dona da IESA? E aí, teve uma coisa que aconteceu muito louca, que depois a gente percebeu que isso seria uma tremenda estratégia. Por quê? Eu fui descoberta pela Isa, né? A Isa se inscreveu na minha formação. Quando eu vi, a gente estava pulando na varanda lá e tal. Meu Deus, ela está inscrita na formação. De lá, ela me apresentou vocês. E aí me apresentou mais uma galera tremenda. E aí, Mariângela já veio para a história, tipo, vou conhecer esse mundo. Porque no primeiro encontro de Mastermind, ela não queria nem ir. Olha só. Eu achei que tinha. Ela Foi achou assim que ela que a gente tava se lá. conheceu. Ela achou que tava lá passeando, tipo, não, vou ficar aqui de bobeira, porra nenhuma. Foi o mesmo que eu tava? Sim. Foi. Naquele lá, Foi. do chapéu. Chapéu, do surto no avião. Do surto no avião depois. Foi tudo ali. Tudo rolou no Eu mesmo não me lugar. via, não me E via ela assim. não se via nesse lugar. Tipo, e aí, o que começou a acontecer? Começou a vir a indicação dos alunos de vocês. Tipo, vocês começaram a indicar pessoas. E aí a gente sacou, porra, teve um dia que a gente teve 5 marcações nos stories. E aí desse dia chegaram 500 pessoas. Sim. E foram, se foi você, Mica, Isa, Edu, teve mais alguém. E mais Me alguém. perdoe essa outra pessoa. assim, marcaram porque ela estava fazendo a coisa dos bonequinhos que ela nem fazia, que ela estava desenvolvendo naquele momento. E aí a gente fez o story, marcou o bonequinho, e aí foi um boom, assim, todos vocês se conectaram com esse story. E aí já entraram 500 pessoas, e aí eu falei para ela, vão abrir uma turma essa semana. Foi Ligeira. nesse nível, assim. Foi assim. Tipo, vão abrir uma Mas como é turma que foi essa que vocês semana. se sentiram nesse momento, assim? Porque, velho, isso foi muito de uma hora pra outra. E eu sei que teve uns bugs aí, né? Tem um negócio da presença, né? Tem um negócio que você sente, assim, que você falou que você sente, que você está sentindo. Ali, e aí foi ali que eu comecei a entrar nos bastidores mesmo. Porque a gente tinha feito um exercício lá naquele curso que ela me levou, que no exercício eu dizia assim, eu estou cansada de estar sempre na frente, eu queria poder ficar nos bastidores. Maluco, eu disse essa frase. Tem gravado, isso que a gente Gravado, gravava o inclusive, exercício. que a gente gravou o exercício. E aí, isso começou a acontecer naquele momento, assim, e eu senti uma presença, assim, falei, cara, é agora. Porque eu via a Isa dando aula presencialmente, eu conhecia ela lá, minha turma era até grande para a época, tinha uns 30 e poucos alunos, e aí depois eu vi a Isa com 20 alunos, eu falei, cara, a Isa não é possível, cara, a Isa é muito boa, a gente tem que levar a Isa para o mundo, a gente tem que tirar a Isa dessa sala, botar ela na internet. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Então quando rolou isso tudo, eu falei, gente, esse pessoal tá te vendo, então agora a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso, vamos abrir uma turma. Então é um estado de presença. A gente nem pensou muito, assim, tipo... Pra mim, eu acho que o maior impacto, isso que você tá falando do Bugô, foi, tipo, quando a Isa chamou pra eu palestrar. E aí, logo depois, vocês também chamaram a gente pra palestrar na fogueira. E aí foi um negócio assim, tipo... Cara, eles são grandes e eu sou pequena. Essa foi a primeira referência. É essa coisa da mudança de nível. Sim. Então, mas isso é tipo uma sessão, né? Você sente a parada e quando você identifica, é isso Tá que tá aqui, rolando. aí ajusta. Beleza. Aí ajusta. Como é que eu quero que seja? Puta, é isso, cara. Aí é como se a gente tivesse acesso ao painel de controle nosso, É. né? É tipo, vem aqui, mais esse, menos esse. Porra, no último lançamento, cara, eu quase desisti. Fala disso. Eu ia te falar isso, né? Eu fiz uma live, inclusive, contando isso para as minhas seguidoras, porque bem assim, bem copy, né? Tipo, como eu quase desisti do meu maior lançamento até hoje. Legal. Por quê? Aí vamos lá, tem os dois motivos. O motivo explícito, o que é visível, aquele que todo mundo acha. Eu estava exausta. Beleza, eu estava exausta porque a gente resolveu... a gente começou a implementar processos. A gente estava falando das filhas. Hoje, a filha dela teve uma mentoria de financeiro, que ela já passou por tudo na empresa. A filha dela está no financeiro e a minha filha está na gestão de projeto, com a mentoria do Fê, inclusive, e do Rafa. E aí... a gente começou a implementar um monte de coisa. De repente, tinha não sei quantos criativos para fazer. A gente nunca tinha feito isso. Vai. Tinha que avaliar a copy de uma porrada de coisa que a gente nunca tinha feito isso e tal. E aí, beleza. Esse é o motivo que todo mundo vai dizer. Ela se sentiu... Tipo assim, ela quase desistiu por causa disso. Que é o que a gente vê de fora e geralmente atribui.
Só que a gente caiu doente quando acabou o lançamento. Real. Uhum. Tipo, ficamos de cama 3 dias. E aí eu falei, isso é muita coincidência para quem não acredita em coincidência. Sim. Não é só cansaço. Aí eu fui investigar. E quando... Cara, foi assim, tipo, uma virada de chave, literalmente. Tem um amigo meu que me atende, ele é meu par, né? Tipo, ele é da época que eu fiz as minhas formações. E aí, ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que tá indo tudo muito bem para ser verdade. Tipo, a gente está fazendo... Porque a gente fez uma pré-venda, a gente conseguiu faturar os primeiros 6 em 7 numa pré-venda. Foi 6 em 4. Foi 6 em 4. Numa pré-venda. Então, tipo, porque a gente já tinha feito 6 em 7, né? 6 dígitos nas turmas anteriores, a gente está desde outubro assim. Mas, porra, a gente abre uma pré-venda e aí na pré-venda a gente já faz 6 dígitos. Sem muita energia. Tipo, testando criativo, testando coisas, sabe? A gente fez ali tinha feito o tráfego, tipo, sei lá, 5 mil, 6 mil. Tudo no Que teste foda. pra gente ver, só pra seguidor praticamente. E aí parecia bom demais pra ser verdade. E aí o que tinha na minha mente era, quando tá tudo indo muito bem, Pode esperar a bosta vir. alguma merda vai dar. É. E o que era merda? Aí a gente vai falar da coisa específica, que aí cada um vai encontrar na hora que trava. A merda, no meu caso, era, eu tinha uma imagem do meu tio aqui. Eu via o meu tio, que o meu tio, ele ficou, como ele foi o primeiro a fazer grana na família, ele morreu ele se aposentou, né, depois morreu, como diretor da Bayer. Ele é autoridade na família. Uhum. Ele era autoridade na família, então... O tio que deu certo. Ele foi o tio que deu certo, exatamente. Então, ele entrou lá como chão de fábrica e saiu como diretor da fábrica do Rio de Janeiro, da Bayer, quando ele se aposentou. Uhum. E aí, ele morreu e tal, enfim. Aí, esse meu tio, ele era o cara que definia se você está fazendo as coisas certas ou erradas. Então, isso era para mim, para minha avó, para o meu avô, para o meu outro tio, para minha prima. Então, sei lá, você vai mudar de emprego. Aí, você consultava ele. Eu ia alugar a sala física, porque na época do presencial, consultava ele, sabe? Então, ele era essa referência. Beleza. Só que, ver a imagem dele durante até engasguei. Durante um lançamento, que está indo muito bem, não é uma boa referência. Por quê? Porque eu sempre esperava ele me criticar. Sim, ele fala que, não faz isso, tá errado, é melhor Tá assim. errado. Porra, eu quase fali. Na época do presencial, quando ela tá falando disso, na época do presencial, eu quase fali porque eu não aluguei uma sala. Eu deveria ter alugado uma sala. E aí eu identifiquei na hora isso. Porque eu deveria ter alugado uma sala antes e ele falava assim pra mim, não se... Troca custo variável por custo fixo. Então, em gestão, você não troca custo variável por custo fixo. Você está pagando, tem um valor alto, mas você paga por... se você usar. Se você alugar uma sala para você vai ter que pagar de qualquer forma se você tiver turma ou não. Uhum. Na real, ele não confiava, porque ele achava que era instável. Que ele estava. Uhum. Então, Era o que ele funcionava, eram as referências dele. Exato. Né? Não era nem na sacanagem. Às vezes era o que ele achava certo. Aí você imagina, aí tá no meio de um lançamento e aí a mente tem a brilhante ideia, quem eu vou consultar? O tio que já morreu, que era referência e nem ficou sabendo que o digital existia. Tipo, ele morreu antes disso. E eu sentia no meu corpo fisicamente mesmo, que a trava ela aparece no corpo. Sim. Eu sentia, tipo, eu assim, esperando o esporro vir. Então, por que eu quase buguei na segunda etapa do lançamento, né? No lançamento em si? Não foi porque eu estava com um monte de coisa para fazer. É porque eu fazia a coisa e dentro tinha a luta, que era essa parte que ficava esperando o esporro vir. Peraí, vai vir um esporro de algum lugar. Uhum. Por quê? Porque eu estava passando para o próximo nível. Então, a mente foi buscar a referência que ela tinha. Sim. Ficou perdida e falou, pegar a coisa mais próxima para me segurar. E esse automático vai acontecer com todo mundo. Sim. Então, a ideia é o quê? Você saber para onde você está indo e identificar o que está te travando. E aí vem a tal da virada de chave. Porque é esse momento que você percebe e está sempre nos seus 5 sentidos, né? Na sua forma de pensar, de sentir no corpo. E aí você atualiza essa referência. Por isso que parece mágica. Sim. Porque, tipo, eu tirei meu tio daqui, falei, não, aqui não é um bom lugar para ele ficar. Ele serviu até hoje bem, você falou, tipo, cara, serviu tão bem até hoje essa referência para eu chegar aqui e não fazer merda? Me ajudou, se não tivesse isso, não teria vindo até aqui. É isso. Só Mas que a partir de agora, quem que eu vou botar aqui nesse eu lugar? posso botar ele aqui, e aí quem que eu vou botar nesse lugar? A Iesa do futuro. Ó. Sim. Que ela já chegou, ela já tá lá, sei lá,
para o infinito e além, múltiplos 7 dígitos. E é ela que você vai consultar. E é ela que eu vou consultar, porque ela é uma melhor referência. E ela tem amigos. E esses amigos todos se encontram no futuro. Salvou o lançamento, né? E aí salvou o lançamento. E foi bom o lançamento. Foi. Que bom. Muito bom. Muito foda. Meus amores, precisamos terminar que eu tenho que buscar as crianças agora. Muito bom. Foi bom demais o papo. Ai, Eu queria só fazer, Adorei. só fazer uma amarração aqui, assim, que é uma coisa pessoal minha, mas que pra mim é muito importante, assim, né? Porque, cara, não tem como... eu falei sobre isso na palestra e falei sobre isso nos meus stories hoje à noite, sobre o lance da petulância, assim, né? Que, cara, pra você ter resultado, você tem que ter uma certa petulância de uma crença meio errada de que você vai dar certo, né? Tipo, ousar dar certo. Ousada mesmo, assim, né? Tipo, cara... E a gente tem esse chicotinho que a gente se bate. E eu tenho uma tendência, inclusive, de fazer isso com as pessoas, porque eu sou uma pessoa que... Eu sinto que, sei lá, eu tive uma infância meio fácil demais, assim. A falta de um chicote ali me deixou muito soft. Cada um com seus problemas, Exato. né? Eu não tava pronto pra vida. Então, minha tendência é de imprimir um pouquinho de chicote para as pessoas darem uma acordada e beleza. E existe uma necessidade disso também, né? Só que as grandes pessoas... Tava conversando com a Rafa agora há pouco, né? Ela contando umas histórias dela, mano. Bicho, uma pessoa completamente desimpedida, cara. Sabe? Que tá crescendo rapidamente, assim, no digital. Por quê? Porque a Rafaela Molas, né? Assistam um podcast, caso já tenha sido liberado. Eu acho que deve ter sido, quando esse daqui sair. Completamente desimpedida. Que teve a ideia de ter um curso... Em 5 minutos estava gravando um anúncio e vendendo em 10 minutos... E entregando no dia seguinte, tipo, assim, completamente desimpedido. Não tinha essa coisa segurando ela pra trás, assim, né? Porque isso não sabemos, né? Depois você faz a análise dela pra entender o que é. Mas... Ela é a próxima cliente, já marcou já pra isso, dezembro. Caralho. Então isso é lindo, cara. Isso é lindo. E o nosso trabalho enquanto mentores é de tentar trazer isso das pessoas de alguma maneira. E o que vocês fazem é isso pras pessoas. Então é maravilhoso o trabalho de vocês. Eu sou fã pra caralho. E grato, assim. Obrigada. Velho. Eu também. É aquela história, né? Antes e depois da IESA. Antes e depois da IESA. Real. É isso. Real. A IESA, como é que a galera te encontra, meu amor? Bom, a IESA é um nome super fácil, né? Então, assim... Se você conseguir digitar as 5 primeiras letras, com certeza você vai achar o restante, que é AYEZA. Isso. E um PR, bota o U que vai aparecer o resto. Pronto, e isso aí é... Mariângela, você não é nada no Instagram, né, filha? Ainda não. O meu arroba é AYEZA. Isso, ela tá sempre lá nos stories, dá pra gente se divertir horrores. Tá bom, meus amores. Adorei. Muito Obrigada, obrigado. gente. Que delícia. Foi Tamo junto. Adorei, muito obrigada. massa. Até o próximo episódio. Até o próximo Yes. episódio, galera. Tchau, galera. Tchau, Até. galera.